Boa noite. Nas últimas semanas, aqui no Âncora, nós temos conversado, lido textos que mostram as orações do apóstolo Paulo e procurado as conexões das orações dele com a alegria. A alegria no Senhor, que nós vimos na semana passada em Filipenses, e a alegria que transcende a dor e ao sofrimento. E isso é um paradoxo, é contraditório, porque só na presença de Deus que um ser humano pode estar sofrendo, sendo provado na sua fé. E num relacionamento de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse encontro afetivo, consolador, mesmo em meio às circunstâncias difíceis desse cristão, provado, desse crente, há algo maravilhoso que nós podemos receber a paz do Espírito e a alegria do Senhor Jesus. E é surpreendente essa alegria. Então, é uma alegria que vai muito além da razão e vai muito além do sofrimento. Pois bem, nesse encontro de hoje, nós queremos continuar olhando as orações do apóstolo, mas vamos olhar no livro de Romanos. Sempre lembrando, que tenho falado sempre nas nossas introduções, que para Paulo ele está fazendo a doutrina, escrevendo sobre o ensino, daqui a pouco ele exorta, e assim sem nenhuma inibição, ele rompe em uma oração. Ou ele faz uma intercessão, ou ele faz um pedido. E hoje nós vamos ver, enquanto ele está no livro de Romanos, uma doutrina sobre o povo de Israel, sobre a salvação de Israel nos planos de Deus, que é um texto, que é um assunto que vai do capítulo 9 de Romanos, passa pelo 10, vai pelo 11, e nesse texto, essa parte de Romanos, daqui a pouco ele rompe num hino, um grande hino de adoração, assim, de fervor, de louvor. As palavras de Paulo parece que vêm do íntimo dos íntimos, em adoração e louvor. Realmente rompe, é uma coisa assim que é uma efusão mesmo de umas palavras que, se você olhar os livros de teologia, eles chamam de doxologia, uma coisa assim de adoração. Então nós vamos começar, já começamos, mas vamos começar a leitura do texto de Romanos, capítulo 11, verso 33 ao verso 36. Um hino de louvor alegre, um hino de adoração. E o propósito sempre nosso aqui é olhar as circunstâncias desta oração e como isso tem ligação, a oração, com a atitude alegre da vida de Paulo, do seu contentamento. Então, no capítulo 11 de Romanos, ele está num assunto doutrinário, ele está explicando que Deus é misericordioso e há um plano futuro glorioso para o povo de Israel. E chega ao 32 dizendo assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, veja, é uma argumentação até lógica, amplamente racional. Ele já tem feito nos capítulos citações do Antigo Testamento, citações do Salmo. Ele tem feito a explicação do grande plano de redenção sobre a graça e de uma forma assim que ele deixa bem natural, mostrando que a oração para Paulo era a vida dele, era a experiência central com Jesus Cristo, é a amizade que Paulo tinha com o Senhor Jesus. Ele, no 33, traz um vocabulário, assim, não só poético, mas um vocabulário que realmente, palavras que só cabem a Deus. Aqui é o exercício de louvor, é um exercício de ação de graças. São palavras que partem da alma de alguém que reconhece a centralidade da cruz, e com isso, no Evangelho, a centralidade do sofrimento, do sacrifício que esse apóstolo passa, por amor a Jesus e ao Evangelho e às igrejas. Mas ele traz, então, eu vou fazer a questão de ler na NVI, depois eu trouxe a
aquela Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, para você vai ouvir o mesmo texto em 2 traduções. Então vamos lá no Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Muito bem. Agora, Eugene Peterson faz a sua interpretação desses mesmos versículos do Romanos 11, que diz assim, 33 a 38, certo? Vocês, por acaso, já viram algo que se compare à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima de nossa compreensão, que jamais entenderemos. Há quem possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor? Ou quem Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede. Tudo acontece por intermédio dele. Tudo termina nele. Glória para sempre. Louvor para sempre. Amém, amém, amém. Então, Eugene Peterson, aqui na sua tradução da mensagem, ele facilita esse texto para nós, porque ele deixa no vocabulário contemporâneo, mas não deixa de ser bonito, lindo, inspirativo, né? Porque está revelando a insondável grandeza dos planos de salvação de Deus para Israel, mas também, ele já tinha falado antes, para todos nós. E que, frente a essa missão de ensinar isso, Paulo, então, traz uma exclamação, né? É um momento poderoso aqui, forte, né? De onde ele traz todo o reconhecimento, todo o louvor, cheio de contentamento e alegria por esse plano de Deus. Então, o que esses hinos, que não é só aqui em Colossenses, Paulo também faz, quando ele está explicando, escrevendo, quando ele está dando a doutrina, dando o ensino, dando a exortação, ele parece que dá uma paradinha entre tempo e traz toda o seu fervor de engrandecimento a Deus. Eu penso que não só Paulo, mas vários escritores bíblicos, eles não colocam a oração num lugarzinho na vida como se fosse só uma disciplina para tal horário, para tal jeito, para tal momento. Parece que Paulo consegue interligar e compor doutrina, ensino, exortação, equipe missionária, viagem, sofrimento, prisão, açoitamento. Ele consegue entender que a oração permeia todas essas áreas da vida. A oração não é um apêndice, não é algo que eu coloco ali num cantinho da vida e deixo para a minha vida, e quando as coisas talvez estejam muito difíceis, eu lembro, agora eu vou orar. Não. Para Paulo, a oração é a vida dele. Por isso que a gente tem esse termo, vida de oração. A oração vai permeando todos os momentos, todas as áreas. Nós gostamos de dividir a vida em compartimentos, né? Trabalho, família, parte pública, lazer, espiritualidade, ou religião, emoção, sei lá. Você pode dividir a pizza aí em quantas fatias você quiser. Só que para Paulo, além de não ter esses compartimentos, assim, é um tecido só, ele não tem timidez, ele sabe que a presença de Deus e o relacionamento com Deus que é a oração. Não é uma coisa de disciplina de fazer algo em algum momento. É a atitude de reconhecer que Deus está na vida dele, em qualquer área, em qualquer momento. E pela presença do Espírito, emocionalmente e racionalmente, ele pode entrar nesse relacionamento, falar com esse Deus
porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. O primeiro, talvez, princípio para essa noite, eu queria falar desse hino de louvor, da importância desse reconhecimento de caráter de quem é Deus, como Deus age, um Deus que age em nosso favor, em meio ao sofrimento e à dor. Falei a semana passada que quando nós sofremos, né, eu até trouxe aqui as anotações, semana passada nós terminamos dizendo que é no nosso desamparo é que oramos melhor. E aí nós somos surpreendidos pela presença de Deus, de amor, por isso ficamos alegres. Nós não ficamos alegres por causa da circunstância da dor. Nós ficamos alegres porque na circunstância da dor, na minha prova, no meu sofrimento, o Senhor vem e na presença dele, a maior das alegrias. Eu espero que você entenda que o louvor, o cantar as grandezas de Deus, um hino de louvor, como ele escreve aqui no Romanos, capítulo 11, dignificam a Deus, porque expressam realmente o Rei dos Reis em toda a sua majestade e seu esplendor. Mas as orações de louvor, quando nós expressamos, como nos Salmos, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso amor, a nossa alegria de estar em Deus, o louvor liberta o coração humano de situações que não há esperança. Então o louvor, ele tem o poder de libertação. A ação de graças, o louvor cantado, as orações de louvor faladas, como aqui ele está falando, aqui ele está escrevendo, aqui ele está pensando. O louvor tem em si a capacidade de libertação. Eu vou mostrar para você através do momento da vida do apóstolo Paulo, que ele não tem a oração escrita, mas diz que ele está orando junto com o seu companheiro de viagens, que estava substituindo Barnabé, chamado Silas. E eles estão em Filipos, cidade de Filipos. Isso está em Atos 16. Veja a capacidade que tem do louvor, do canto e da oração de louvor, de libertar você e eu de qualquer algema, cadeia, seja ela psicológica, emocional, desesperança. A oração de louvor ou o louvor, ela é a expressão de um coração rendido a Deus, de um coração desejoso por Deus, de um coração que tem como propósito de vida caminhar com o seu Deus. Então, em Atos 16, a partir do verso 25, leia, eu vou ler aqui, mas veja você, uma tremenda experiência que o apóstolo Paulo e Silas têm. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Esse é o carcereiro de Filipos. Agora eu vou ler o que aconteceu com Paulo e Silas antes desse aprisionamento. Versículo 22. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por que Paulo e Silas estão sofrendo tanto?
Primeiro veja a cena, eles estão como missionários em Filipos e uma escrava adivinha, o qual dava muita grana para os seus patrões, foi confrontada e Paulo expulsou a entidade lá, o demônio, e eles perderam um lucro, e eles acusaram Paulo e Silas de estarem subvertendo os costumes. E Filipos é uma cidade importante porque ela é considerada uma cidade do Império Romano. Ela tem vantagens políticas e financeiras. Então, esses magistrados arrancam a roupa dos dois. Que vergonha, humilhação. Espancam, e o texto diz claramente, severamente, com varas, com espancamento. Jogam na prisão, e não é uma prisão, é a prisão de segurança máxima, ou a pior dos lugares do calabouço dessa prisão, na cidade de Filipos. Colocam acorrentados no tronco. E já para o tempo judeu madrugada, é interessante que o Lucas dá muitos detalhes, né? Porque ele participa de muitas dessas viagens missionárias. E Lucas diz que à meia-noite, esses dois crentes cristãos, homens que serviam a Jesus, estavam orando e cantando, e os presos ouvindo, por certo carcereiro também. A princípio você pode dizer, mas quando é que eu vou conseguir ter uma atitude? É impossível, né? Parece que eu olho essa atitude do apóstolo e do seu companheiro. Provavelmente, as primeiras orações da meia-noite foram orações dos salmos e orações de lamentação. Quem sabe eles estavam dizendo, ó Senhor, como está batida a minha alma. Senhor, nós estamos fazendo a tua vontade aqui, fomos violentamente espancados, humilhados, mas tu és nosso Deus, tuas misericórdias. Sabe, eles cantaram o Salmo 136, lembraram de textos de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. À medida que eles falavam, e em voz alta, e cantavam para os outros poderem, o texto dizer que estão ouvindo, eles, ao mesmo tempo, eles estavam trazendo a Deus todo aquele processo violento de dor física e emocional que eles passaram na multidão e com os magistrados. Garanto para ele que sofrimento físico para Paulo era sofrimento físico. Humilhação para Paulo era vergonha, era humilhação. A preocupação se ele ia morrer era medo, ele era medo. Mas à medida que você traz a Deus repetidamente, fala tudo com uma atitude de confiança e ora, e daqui a pouco as suas orações de lamento, ele não é muito comum para Paulo pedir libertação dos aprisionamentos, ele espera o que Deus vai fomentar, mas talvez Paulo tenha pedido justiça. Senhor, não houve o julgamento e eu sou cidadão romano, eles não poderiam fazer isso comigo. Paulo e Silas tinham um direito a outro tipo de trato judicial, que eles não fizeram. Tanto é que depois que eles sabem que ele é romano, cidadão romano também, eles ficam atemorizados e vêm pedir desculpas, né? Se você olhar o contexto do capítulo. Mas importante para essa noite é entender que, à medida que as minhas orações de petição e lamento, e eu me encontro na presença de Deus, o seu Santo Espírito, que está em Paulo e Silas ali, a adoração de sabendo que Deus é santo e perfeito, mesmo que eu não estou... não é justo o que eu estou passando aqui, porque eu estou fazendo o seu trabalho, Deus eles podiam ter pensado, não é justo a forma como eles tramaram para me prender, me colocar nesse tronco, surrados, possivelmente eles estão bem machucados aqui. O fato que os presos estão ouvindo um hino de louvor a Deus em momentos traumáticos, difíceis.
Quando eu leio e releio esse texto, passo pelas orações de Paulo de louvor e adoração, para mim parece ficar muito claro que não é algo automático. Começou à meia-noite, mas eu acho que talvez lá pelas meia-noite e 40, 1h, que começou a brotar no coração da dupla, após lamentar, após confessar, após pedir, Deus, o que o Senhor vai fazer? Porque a oração deles vai sendo construída à medida de se partilhar a sua dor com Jesus, com Deus. E à medida que partilham aquilo que está lá dentro, com certeza as expressões, porque vem a lembrança, à medida que se fala com Deus, vem a lembrança que Deus já fez muito em outros momentos. Que Deus já deu esperança em momentos difíceis e trágicos também. Que Deus já fez livramentos na minha vida, na minha história, em períodos anteriores. E os dois companheiros, com certeza, começaram a louvar o caráter grandioso de Deus, um Deus que é justo em tudo o que faz, um Deus que não se esquece daqueles que o buscam, um Deus de misericórdias e compaixão, e possivelmente, à medida que louvam, eles são libertos de duas possibilidades que eu penso que em momentos assim podem travar a nossa relação com Deus. Quando você pensa que Deus deve alguma coisa para você, deixando Deus como devedor. Em momentos como estamos passando, né, pandemia, talvez você esteja passando uma provação difícil aí na sua família, na sua vida pessoal, desejos insatisfeitos, esperas longas demais quanto à ação de Deus, na provisão de Deus. Parece que começa a brotar no nosso coração a suspeita que se Deus é bom comigo, ele não está sendo tão bom. Se Deus merece toda a honra, a glória, a louvor, a ação de graças, não é? Com Paulo, nós já vamos para o conteúdo do hino de Paulo ali em Romanos 11. Deus me deve alguma coisa? Que Deus está demorando demais? Que eu estou me sentindo vitimizado por Deus? Que Deus perdeu o tempo, o controle? Que Deus parece que me enganou, porque quando eu entrei pelo caminho de ser salvo por Jesus Cristo, pensei que minha vida seria uma vida mansa, pastos sempre verdes e águas tranquilas, como pregam o Evangelho, só prosperidade, só bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Que o mal não ia ter como me tocar, e ali claramente era o mal tentando eliminar o Evangelho na cidade de Filipos, que ninguém mais fosse liberto. Mas à medida que ora se canta e se encontra com o Deus da graça, então nós vamos tirando a possibilidade de estarmos magoados com Deus e colocar Deus no banco dos réus como um devedor. Porque se Deus está como um devedor, eu já não consigo mais vê-lo com admiração. Eu não consigo mais achar ação de graças, mesmo nas dúvidas e no sofrimento. Uma segunda coisa que Paulo e Silas nos ensinam, à medida que eles louvam a Deus em meio à injustiça dos homens ali, é que questionar o caráter justo e os planos perfeitos de Deus. Então essa oração de louvor, o louvor em si, nos liberta das nossas mesquinharias, nos liberta. O louvor liberta-me, liberta você eu diria até assim, a prisão, que não é a prisão de fé, não é a prisão formal, não é uma cadeia, mas liberta a nossa mente, liberta as nossas emoções do medo do sofrer, do medo de morrer, do medo de perder o amigo na morte, de medo que isso se prolongue demais. Porque se eu tenho muito medo, me sinto injustiçado, é porque
Todas essas coisas são minhas, eu sou possuidor de tudo, Deus não é doador. Eu quero reter isso para mim. Eu não quero o fracasso, eu não quero a perda, eu não quero a morte, eu não quero a dor. De certa forma, isso é humano, é instintivo e natural. Mas nós precisamos da fé que nos sustente dizendo, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Deus, como Jó fez. O medo é um índice, como se fosse um termômetro que mede a temperatura. O medo mede a nossa vida gulosa, de possuir e reter. Parece que Paulo e Silas, quando cantam e oram, as cadeias se abrem, né? Libertação. Me veio à mente, quando eu estava lendo esse texto de Atos, o Salmo 142, 7. O Salmo 142, 7 do Antigo Testamento também é um testemunho sobre esse Deus que sabe que é muito fácil para nós estarmos aprisionados nos nossos medos. O Salmo 142, 7, eu vou ler para você. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Em outra tradução, livra a minha alma do cárcere e aí eu vou render graças ao teu nome. Nós precisamos ser libertos desse cárcere, liberta, Senhor, a minha alma de querer controlar todas as áreas da minha vida, todos os meus patrimônios, possessões, filhos, esposa, vida, saúde, igreja. Liberta-me, Senhor, a alma do cárcere, liberta-me da prisão, de viver uma vida autoenfocada dos meus desejos, da minha vontade. Eu não quero conflitar tanto entre a minha vontade e de Deus. Eu estou nessa fase, eu não quero mais. Eu posso ter liberdade de explicar e falar a Deus em oração o que eu desejo. Senhor, mas eu quero ter prazer na sua vontade, Deus. Liberta-me a alma do cárcere, de querer escrever a própria história e às vezes à força, querendo fazer de Deus que Ele corra sempre atrás das minhas orações, dizendo sim, 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 sim para tudo. E rápido, né? Para que eu não sofra. Paulo e Silas, então, nesse contexto, são libertos. Mas você viu que eles não escaparam da prisão. Eles não fugiram. E nenhum dos outros presos. Que milagre é esse? Eu não entendi como é que Paulo, também com um tremendo milagre de louvor, talvez aquela prisão estava se convertendo a alguns, testemunho de Silas e Paulo, a ponto, o carcereiro se converteu, porque quando ele foi fazer o suicídio, porque se ele perdesse aqueles presos, a lei romana, fatalmente, ele pagaria com a vida dele. Mas ele foi poupado e esse carcereiro e a sua casa se convertem ali em Filipos. Algo tremendo, não é? Libertar a alma do cárcere é poder estar solto das muitas pretensões que dominam o meu ego e os meus desejos. Mas agora eu quero voltar para a leitura de Romanos, certo? Voltando para o livro de Romanos, capítulo 11, o hino de louvor que Paulo escreve, no versículo 33, ele traz para sua expressão de adoração, sua oração de louvor, a profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Mas lembre-se que está completamente ligada a sabedoria e a profundidade dessa rica sabedoria de Deus ao plano de redenção do ser humano, por Jesus, pela graça, e que os israelitas e os judeus vão fazer parte de uma forma mais clara. O Israel de Deus, esse povo, Deus tem palavra de misericórdia e salvação para eles. E ele vai dizendo termos como insondáveis, inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode dar conselho a Deus? Ou seja, Deus é perfeito e autossuficiente em todos os seus caminhos. E de forte, no 38, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. O conteúdo dessa expressão de reconhecimento da onipotência, da soberania, da grandeza, da majestade,
é o que eu quero trazer para você, que é todas as coisas. Por Ele, para Ele, todas as coisas. O que Paulo está dizendo assim que não tem como escapar. Não tem para onde se afugentar, não tem para onde se esconder dessa onipotente e avassaladora misericórdia e graça do Senhor Deus. Quer ficar de boca aberta. E aí que tem que sair uma explosão realmente para alguém que está vivendo essa missão, que está escrevendo essa carta para uma igreja que ele nem visitou, que é Roma. Ele não conhece essa igreja ainda de Roma. Ele não foi para Roma, nem visitou a cidade, nem muito menos esse grupo. Mas Paulo está explicando para ele, e você sabe que através de Romano, que os reformadores muito pensaram sobre a reforma protestante e a salvação somente pela fé, mediante a graça. Então, quando rompe, né, uma expressão que todas as coisas, né, creia você que mesmo o aprisionamento de Paulo e Silas, isso estava contribuindo para o nome de Jesus ser glorificado. Mesmo quando eles estavam apanhando ali em Atos, que eu li o texto, Deus ia aproveitar aquela situação terrível, consolaria o coração deles, mas cumpriria os seus propósitos. Não há fronteira para a onisciência dos propósitos divinos. Não há barreira que possa impedir isso. Pode haver oposição, as oposições são anticristo, né? O inimigo é anticristo, o mundo luta contra o evangelho, os nossos desejos da carne milita contra o espírito. Mas Deus, o olhar de Deus, tudo vê, perscruta qualquer barreira. E como fez com o apóstolo, remove qualquer cadeia. Então louve a Deus. Tenha seu tempo, às vezes, de um espaçozinho no seu quarto, feche a porta. Olhe para a sua vida, mesmo nas complexidades que nós vivemos, as perplexidades que nós temos, os impossíveis de olhar para a situação e dizer que aqui vai nascer algum fruto. Comece dizendo, como Jesus disse, passa de mim esse cálice, compartilhe que você não está agradado da situação que você está vivendo, mas em algum momento você rompa o silêncio no sentido de não estar falando palavras de admiração, de louvor, de gratidão. Saia da sua petição, ou saia do seu ensino, saia da sua confissão, saia do seu lamento, dê um entretempo e diga assim, alma, eu posso estar numa pior. Está muito difícil para mim. Mas, Senhor, de coração, eu quero dizer que todas as coisas, e comece a falar aquilo que brota do seu coração. Comece a trazer aquilo que a sua mente traga de esperança, textos dos salmos que você possa auxiliar nesse momento. Você não precisa criar uma oração totalmente nova. Você pode pegar um texto da Bíblia, um salmo, como eu li, o Salmo 142. O Senhor diz que o louvor vem porque o Senhor liberta a alma do cárcere. O louvor liberta a alma da tristeza. O louvor a Deus liberta a alma da desesperança. O louvor a Deus liberta a alma que o diabo está me cercando, ele vai me pisar e me aniquilar. Tira completamente o medo. À medida que eu louvo, à medida que eu elogio, que eu admiro, eu exulto, o meu coração, graciosamente, nessa experiência de louvor, é a experiência de mostrar amor a Deus, afeto. Porque é uma experiência de amor. É uma experiência de laço, de vínculo. Não precisamos marcar quanto tempo fazemos isso, não precisamos fazer disso uma fórmula, porque para Paulo vem um hino, assim como explodindo, e daqui a pouco ele volta no versículo seguinte, quando ele diz, para sempre, amém, a glória para Deus para sempre, glória da glória, louvor a Deus para sempre. No 12 ele fala, portanto, irmãos, ele vai falar sobre
apresentar os nossos, capítulo 12 de Romanos, apresentar a nossa vida, nosso corpo, sacrifício vivo a Deus, que é o culto racional. Ele volta para o momento que ele estava costurando, escrevendo, redigindo de ensino. Mas rompe entre o ensino sobre Israel, rompe um hino de louvor a Deus. Deus se agrada dos louvores, mas que o louvor tem uma terapêutica para a minha alma, tem. Que o louvor tem a característica de nos situar que há um Deus maior do que o meu sofrimento, isso tem. Ele é cura para a alma. Que o louvor nos coloca as coisas nas dimensões mais corretas, ele dimensiona melhor. Que o louvor me põe em perspectiva do grande caráter de Deus, fiel em todas as suas promessas, ele me enquadra melhor. Que a ação de graças traz alegria, porque à medida que eu lembro dos motivos da ação de graças, não só pelos bens recebidos, mas pela companhia acolhedora na provação, a minha alma se aquieta e descansa. Volta a paz, volta a alma ao seu sossego. A alma volta ao sossego, ao consolo. Ela reorienta a vida. Eu quero dizer para você que a oração de louvor, de gratidão. Veja, Paulo faz curto o seu cântico de louvor aqui. Muito menor que a maioria dos salmos. Talvez do tamanho do Salmo 150, 149, 140, que são salmos de ação de graças, no final do livro dos Salmos. Mas esse pequeno texto é poderoso porque ele vem de dentro para fora, do coração do homem para o coração da Trindade. E esse encontro é a experiência de amor que reorienta a vida do crente. Se tem algo que para reorientar as nossas vidas, é a atitude de solitude, que você para, se aquieta um pouquinho e deixa vir. Claro que talvez nos primeiros momentos vem lamento, vem choro, vem tristeza, vem reclamação, mas à medida que você persiste, você entende que Deus está ali, você está sendo escutado, vai trazendo também à tona a sua apreciação de Deus, o seu louvor a Deus, o seu reconhecimento. Então, como Paulo tem essa amizade com Deus, então ele estabiliza a alma e sua alma pode sorrir. O Salmo 100, versículo 1, na tradução do Eugênio Peterson, que é essa Bíblia outra aqui, mas eu para economizar no nome, diz assim: dê a ele um lindo sorriso de presente. Eu imagino que Paulo e Silas, antes do terremoto abrir as cadeias, eles já tinham no coração um grande sorriso de presente a Deus, por estarem sofrendo por Jesus Cristo, identificando-se com o sofrimento do seu mestre. Há poder em lábios que trazem do coração esse cântico, um novo cântico, um cântico de que os outros presos diriam: absurdo, esses dois estão na pior. Depois de algum tempo de oração e de louvor, de canto, até o rosto deles devia estar apaziguados. Eles podiam sorrir para Deus, porque Deus estava na cadeia em Filipos. Deus está junto de nós, nas nossas aprisionamentos, nem que seja o aprisionamento da alma, das expectativas e da esperança. Eu muitas vezes fui confrontado na minha vida, devido a uma provação que se estende há muitos anos, e essa semana de novo pude senti-la perto, de que nos momentos mais terríveis e desesperançosos, ajoelhei-me, chorei, reclamei, me entristeci, talvez falei que não é justo, mas à medida que consegui persistir um pouquinho mais nessa postura de oração, o Senhor vem ao encontro e inesperadamente a paz e a alegria e a esperança começam a brotar, porque ela é do Espírito Santo. Ela não é produto de um coração humano. Não é currículo, mas é graça de Deus. Persista um pouquinho mais nas suas situações.
Fique um pouquinho mais ali sozinho no seu quarto, no seu carro, um lugar que você possa se abrir, desabafar a Deus. Ouve. Diga, Senhor, o Senhor é santo, perfeito. O que o Senhor vai fazer comigo? Não sei. Esses últimos 2 dias, a Sônia teve uma recaída de muitas dores. Dores em todo lugar. E esperamos em algum momento, sempre estamos esperando o momento certo de ir para o pronto atendimento, para o hospital, alguma coisa. E é nesses momentos que você sente que a oração de reconhecimento que Deus está ali, mesmo você não vendo e às vezes não sentindo, né? Deus está ali, que brota milagrosamente esperança no coração. Esperança no coração. Quero terminar para você esse nosso caminhar hoje em Romanos, né? Nós estamos olhando como Paulo está louvando a Deus em Romanos, e chamar a sua atenção, para finalizar, que a alegria de Paulo era tão contagiante que ela é uma realidade social, ela é comunitária. Está ele, Silas ali, mas daqui a pouco, você olhando e abrindo o capítulo 16, nós não vamos ler, mas eu contei, tem 26 nomes de pessoas, companheiros, equipe missionária, membros da igreja local de Roma, cooperadores do evangelho de Paulo. Há 26 nomes em Romanos 16, mostrando para nós que quando você começa a experimentar o louvor, a alegria de Deus, a alegria no Senhor, a alegria em meio às tribulações da vida, ela vai nascendo, você chama outros para e compartilha dessa alegria. Porque você sabe que a alegria não é algo só para ser, no meu coração, um lado intimista. Ela pode começar lá no seu quarto, em secreto, mas ela vai ser derramada para os outros. E você vai ter como compartilhar, você vai ter como expressar, as pessoas também vão ver que você não está desesperado, no meu caso, porque parece que sempre estou para perder a minha esposa. Não estou desesperado. Eu estou cada vez mais amando mais, sabendo que nenhum fio de cabelo cai e abre portas. E para Paulo é tremendo isso, porque a vida de oração de Paulo, a sua alegria na amizade com Deus é a alegria de Paulo na amizade com os outros. Paulo é o apóstolo que sente-se como pai e mãe dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos seus cooperadores, das igrejas que ele fundou. E essa questão de Romanos 16 ter 26 nomes e nomeados, está me dizendo assim que a vida paulina de oração dá grande espaço à amizade espiritual, dá grande espaço para o coletivo e público. Ele chama os outros, venham comigo e se alegrem comigo. Tanto é que ele diz para eles, não fiquem tristes com as minhas prisões, porque isso tem contribuído muito para a vida do Evangelho, para a vida de vocês. A alegria de Paulo é sustentada pela oração, mas é um bem coletivo. Esse hino de louvor que Paulo dá para a igreja, no finalzinho da carta de Romanos, ele faz uma pequena situação que, se você não cuidar, você passa batido, que é o versículo final, 26, o penúltimo versículo do livro de Romanos. Depois que ele dá essa saudação a todos os seus amigos, que ele tem tanto prazer, alegria, ele tem saudades, são cooperadores no Evangelho, ele diz assim, versículo, mas agora dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. É uma finalização muito parecida com aquele cântico que ele diz que Deus todas as coisas são por Deus, para Ele, por Ele. No capítulo final do livro, então, ele ratifica, ele incentiva, ele lembra que os amigos de oração, de jugo, de missão, os missionários, os membros das igrejas, Paulo tem laços fraternos, preocupação pastoral, tem alegria em lembrar deles, ele não está sozinho nessa vida. A alegria de Paulo vem de Deus,
mas também vem das pessoas. Há esse movimento em relação à Trindade e em relação aos seus amigos. Como nós podemos terminar o nosso tempo? Nós devemos copiar, não sei, ou talvez não dê para copiar a vida paulina, mas podemos dizer como tudo dele procede, que está em Romanos dele. Quando ele fala, pois dele, quer dizer, tudo de Deus procede na nossa vida. Tudo dele procede. Quando ele diz por ele, quer dizer, tudo acontece por intermédio de Jesus, dele. Por ele, no hino, quer dizer, tudo acontece na vida do crente por intermédio de Jesus Cristo. Mesmo o espancamento que nós lemos. Tudo termina nele. Então, a expressão para ele diz, tudo tem um fim em Jesus Cristo. Então, pois dele, por ele, para ele. Significa, tudo dele procede, tudo acontece por intermédio de Jesus e tudo termina nele. Por isso ele termina glória, amém, glória e amém. Quer dizer, é isso mesmo. Eu estou no lugar certo e nas mãos certas. Veja você, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome dele. Não está nada perdido nas nossas vidas. Nada esquecido na sua vida. Nada que não se possa ser retomado, recomeço, restaurado. Não há cadeias do coração que não possam ser libertas. Nenhum de nós está preso. Só a cadeia da alma precisa ser liberta. E que Jesus, então, nessa noite, nos ajude a abrir espaço nas nossas orações para o louvor, para o canto, para a ação de graça. Porque isso gera vida em nós mesmos. Amém? Vou orar para que Deus nos anime, nos ajude, o Espírito nos traga a um momento de louvor e adoração na nossa vida de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos que o Senhor é alfa, ômega, o princípio, o fim, que todas as coisas estão sujeitas aos teus pés, as nossas vidas estão depositadas nas tuas mãos, e o Senhor é o único digno, Pai, Filho e Espírito, de se receber realmente a honra, a glória, o louvor, a ação de graças. Receba também, Senhor, as nossas dores, receba também, Senhor, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, nossa inquietação. Que o Espírito nos ajude a atribuir a Ti, ó Deus, todo o louvor que brote realmente do nosso coração. Continue conosco, Senhor. Dá-nos da Tua alegria quando nos tivermos só com a nossa tristeza. Dá-nos, Senhor, do Teu Espírito, que traga a paz quando o nosso coração está em guerra. E renove a nossa esperança, porque nós somos um povo de esperança, porque esperamos no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite e nos encontramos na semana que vem.